Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vou fazer uma videoaula para vocês explicando como que a gente desenvolve aqui o padrão de projeto Singleton utilizando o TypeScript. Bem, a definição do Singleton é bem simples. A gente utiliza esse padrão de projeto quando é preciso definir uma única instância de uma determinada classe e a gente fornece acesso global para ela em toda a nossa aplicação. Para ilustrar aqui a utilização desse padrão de projeto, eu vou criar uma classe chamada configuração, que aí a gente vai armazenar a configuração da nossa aplicação. Então, para a gente definir o singleton, a gente normalmente segue uma estrutura básica, né? Como por exemplo, o construtor dessa classe precisa ser privado para que a gente não impeça a instância de objetos dessa classe na nossa aplicação. Então, a gente já começa definindo aqui um construtor privado para essa classe. A gente define um atributo também privado e estático, chamado de instance, que vai deter o valor da nossa instância. Toda vez que a gente fizer a utilização da classe configuração, a gente vai retornar a mesma instância, que é esse atributo aqui, e a gente expõe um método público estático chamado getInstance, que vai retornar uma config, uma config para a gente. Eu optei em fazer a inicialização lazy da, da instância, né, do nosso singleton, que nada mais é do que a primeira chamada para o getInstance verifica se ele já foi criado ou não, e aí, se ele não foi criado, a gente instancia e logo em seguida retorna o seu valor. Para ilustrar aqui uma configuração, eu vou definir um atributo public chamado data, para armazenar uma string, que nada mais é do que uma configuração que a gente vai colocar para ilustrar aqui. Então, quando a gente executar o construtor, a gente atribui aqui um valor para a nossa configuração. E aqui no getInstance a gente verifica se a nossa instância, né, o nosso singleton, não foi definido ainda, a gente vai instanciá-lo e logo em seguida a gente retorna seu valor. Tranquilo? Por que a gente definiu o construtor como privado? Para que só aqui nesse ponto seja possível utilizá-lo, que é exatamente onde a gente quer, que é dentro da nossa classe de configuração, e assim a gente consegue ter um controle da instanciação desse objeto, né? E ele vai ser compartilhado em todo o nosso projeto. Então a gente tem uma configuração que é pública, a gente tem um atributo instance que é privado e estático, que é a nossa única instância dessa classe. Aqui nós temos o construtor que simplesmente vai adicionar uma configuração e temos um método estático público que vai retornar a instância para a gente. Então, toda vez que a gente precisar utilizar essa config, né, digamos que aqui a gente tem a execução do nosso programa, então a gente faz config.getInstance. E aqui a gente dá um console, só para ilustrar, console.log do data. Então, a gente já pode conferir aqui, compilou, não teve nenhum erro. E aqui a gente tem o myconfig, que é a configuração que a gente setou ali. Digamos que em algum outro ponto do nosso código a gente cria uma nova configuração e a gente tem aqui essas duas instâncias, na verdade, estão utilizando a mesma referência, que é a mesma que a gente declarou aqui. Tranquilo?
a gente pode fazer aqui passar uma informação aqui para ilustrar, né? Antes que a gente faça isso. E aqui passa esse valor str que a gente atribui para a aldeia que a gente quer, por exemplo. Simplesmente para ilustrar. Aí aqui a gente passa, digamos, config1, config2. O que deveria aparecer aqui na saída do terminal? Deveria aparecer config1 nos dois casos, certo? Porque, teoricamente, a gente só vai instanciar a configuração uma única vez. Você pode chamar o getInstance 1000 vezes. Na primeira execução, ela vai instanciar o objeto e todas as outras chamadas subsequentes reutilizarão esse mesmo objeto. Então aqui, por mais que eu tenha criado várias configurações passando valores diferentes ali, o que vai valer é a primeira. Isso aqui é para ilustrar que realmente o nosso singleton está funcionando, está retornando o valor único aqui. Então, config1, config1, config1. Tranquilo? Então, realmente a gente está reutilizando a nossa instância. Então, eu vou remover isso aqui só para voltar ao que estava. E a gente tem um myconfig aqui de volta. Aqui. E aqui. Tranquilo? Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.